Pessoal, eu dei start na gravação da Bela ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, como é de costume, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se o áudio aqui está compartilhado. As diretrizes do Senai Unidigital, tá? Diretrizes essas, né, que são regras que a gente deve seguir, né? Mas como eu falei na nossa primeira aula, né? Caso eu esteja aqui ministrando a aula, conversando, e vocês veem que levantou a mão e viu que eu não atendi vocês, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá bom? É como se diz, não é uma regra escrita em pedra, não. É porque às vezes eu não vejo o menu flutuante que fica aqui. Agora inclui o som. Eu tinha esquecido de incluir o som. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, deixa eu parar aqui o compartilhamento, compartilhar aqui nossa telinha. Pessoal, aula passada, deixa eu minimizar isso aqui que eu estava ministrando aula com outros alunos. Isso aqui é a nossa sala aqui, tá? Relembrando que nesse módulo vocês têm quatro disciplinas, né? Comunicação oral e escrita, eletricidade, leitura e interpretação de desenho e qualidade, saúde e meio ambiente, né? Uma mescla ali de segurança do trabalho, meio ambiente, soluções, a gente já começa já pensar em que soluções que o futuro profissional, né, o futuro eletrotécnico, o futuro engenheiro, ele pode pensar, ele pode assumir, né, ele pode experimentar aí para melhorar o desempenho, né, dentro aí do seu mundo do trabalho aí, tá? E continuando, eu até já, antes disso, eu vou fazer um convite com vocês aqui. Como essa UC ela está finalizando hoje, então a próxima aula nossa, seria não, né? Ela vai ser a, a primeira aula de eletricidade vai ser no dia 28, tá? E geralmente nós fazemos duas vezes por ano um workshop da indústria. Professor, o que que é isso? É uma oportunidade de você conhecer, né? Você que ainda não trabalha na área, algum de vocês às vezes não é eletricista, é industrial, né? Ou está fazendo outro curso. Tem aluno esses dias aqui, o professor estava comentando que o aluno estava fazendo engenharia de software, automação, né, no curso que iniciou agora aqui, e um pescaria eletrônica, fazendo três cursos, né? É corajoso, né? Mas assim, é interessante. Ah, não, cybersecurity, lembrei. Então, aí você pensa assim, automação.
Não tem a ver com engenharia de software ou cybersecurity. Tem tudo. Globo e você tem tudo a ver, tá? Os protocolos, por exemplo, automação ela lida com o CLP, que é o controlador lógico programável. E o controlador lógico programável, ele nada mais é do que um computador simples, tipo o Raspberry, né? Aquele Orange Pi. Inclusive, ele é mais simples ainda do que essas soluções aí, né? Que o pessoal faz aquelas máquinas de fliperama, né? Batoceira, coloca aquele sistema operacional, ArcOS, se não me falha a memória aí. E utiliza também como computadores simples aí de para no supermercado, né, no caixa ali, em vez de você usar uma máquina com Celeron aí básico, você utiliza essa máquina que é bem mais barata aí, tá? Então, assim, é uma oportunidade a Semana da Indústria para você entrar em contato, né, com os assuntos que estão acontecendo no mundo do trabalho. Então, a gente faz isso 2 vezes no ano, sempre uma das vezes ela é integrada, tá? Então, vamos dizer assim, a da nossa área vai ser no dia 27, na quarta-feira, próxima semana, mas eu convido vocês a participarem de todas. E daí, em função disso, né, de ter o workshop, a aula de eletricidade, né, que vai acontecer dia 28, né, pelo cronograma aqui, em vez de ter o link aqui para vocês entrarem na aula, vai ter o link para você entrar lá no workshop, né? Inclusive, eu vou estar participando no dia 27, eu vou estar participando lá com um convidado. Ele vai falar sobre carro elétrico, vai falar se compensa, né? Você trocar um carro elétrico, ou trocar um de combustão interna por um elétrico, tem um cálculo econômico, tem até a ver aqui, ó, com o assunto que eu estava estudando com outros alunos aqui, né? Questão de economia mesmo, juros compostos, valor presente, valor futuro, o ROI, né? O RI, o retorno de investimento. Então, tudo isso a gente vai comentar e vai ter outro convidado que ele, se eu não me engano, acho que ele é dono de indústria e ele vai falar sobre as aplicações que tem na indústria, questão, por exemplo, de bebidas lá em vase, como que é feito, né? Então, é uma oportunidade, né, de você conhecer não só a área que você está fazendo o curso, mas outras áreas também, ó. Segunda-feira vai ter automação, IA, mais voltado aí para a área de computação e negócios aí. Terça-feira vai ser de empreendedorismo, ó. Aconselho vocês fortemente a não perder, né? Se vocês puderem, assistam todos, né? Participem de todos, mas não percam esse daqui. Educação financeira é o calcanhar de Aquiles de qualquer um, seja a pessoa rica, seja, né, ela é pobre. Se você não aprender a gerir a sua economia mesmo, pessoal, se você é casado, né, com a sua parceira, com o seu parceiro, você fazer o alinhamento, né, entre os dois, você se complica mesmo. Fica cheio de dívida, um monte de boleto, sei lá, boleto de loja aí, de Casa Bahia e por aí vai, tá? Quarta-feira, né, vai ser na parte de engenharia aí. Quinta-feira vai ser o pessoal aí da segurança do trabalho, falar de gestão de riscos. Inclusive, nós temos uma matéria aí que é segurança em eletricidade, a gente fala justamente disso. Existe o prontuário das instalações elétricas aí, fala sobre gestão de riscos, tá? Atestado de saúde ocupacional na indústria, né? Como que ocorre, como é que é feito, quais que são as estatísticas, né? E sexta-feira, né, do projeto a execução, falando de eficiência na indústria moderna, né? Alguns paradigmas anteriores aí, né, consolidados aí, estão mudando, né? Ainda mais hoje em dia aí, né, com mais automatização e a IA veio para potencializar essa automatização, tá? Vocês vão entrar aqui, ó,
Aí eu já pedi já para Vitória, que é a monitora de vocês, né? Ela já colocou aqui o banner. Você clica aqui, ó, clica em se inscrever e vai aparecer a página que você vai fazer a inscrição aqui, tá bom? E aí, próxima semana, não se preocupe lá na sala de eletricidade, né? Que é a sala que vai estar aberta, né? Da próxima semana, que essa daqui é a última aula, né? De comunicação oral e escrita. Ela vai estar, né? Esse banner aqui vai estar lá e provavelmente esse link aqui ele não vai estar disponível para você, vai estar disponível o link para você entrar no workshop. Vai ser interessante. Agora, a gente voltando aqui para nossa aula, eu já pedi para a Vitória deixar disponível, ó, esse material extra. Vocês não estão vendo aqui a thumb, vocês estão vendo aqui na tela, né, da próxima aula, mas ela ainda está oculta, tá? É porque eu estou gravando a aula agora, né? Mas vocês já têm acesso a esse material extra, ó. É só entrar na aba de vídeo aula. Aí você vai ver essa pasta aqui em cima. Esse é o material extra que ele vai te ajudar a elaborar, e é o que eu vou falar hoje, né? Um dos materiais que eu vou falar hoje aí sobre fazer laudos, tá? Então vamos lá. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu já tinha baixado semana passada. Ah, sim, baixei semana passada. Eu até disse que não ia comentar, né? Então, como semana passada a gente falou aí sobre os fóruns de discussão, né? Essa daqui é pelo menos nessa eu sei, deixa eu tirar aqui o parágrafo, é a única atividade, tá? Que ela é discursiva. Vocês receberam esse arquivo aqui, que é o arquivo da tarefa, né? Então aqui ele fala, né, que o Pedro era tímido, né? A gente comentou isso semana passada, né? Falava muito pouco e concluiu o curso de eletrotécnico aí, entrou, né, entrou nessa empresa IMDB, né? Indústria de Minério Berílio Dourado, tá? Lá no Mato Grosso. E como atividade rotineira, ele precisava relatar ao final de cada turno as ocorrências de acidente. Então, essas são algumas ocorrências de acidente. Mas foi o que o Pedro escreveu? Não. Na verdade, é o seguinte, ó. Vamos lá. É... é aqui que ele fala, ó. Ele precisava relatar ao final de cada turno as ocorrências, né? Os colegas que assumiram o próximo turno dependiam das informações para dar continuidade aos trabalhos iniciados, assim como inteirar dos problemas ocorridos. Uma vez eu tinha uma bolsa da OVG, aí eu pagava ela lá no Hugo, que no hospital lá de urgência de Goiânia, eu ficava lá na traumatologia, no quinto andar. E daí, toda vez que eu chegava para pagar essa bolsa lá, tinha um livro e a pessoa que estava no turno me mostrava e eu olhava nesse livro tudo que ela fez, o que que ela, né, as entradas lá de paciente. Aí, geralmente lá tinha dois postos de enfermagem, tá? E eu ficava em um deles ajudando lá, né, o pessoal. E daí a gente tinha que olhar, eles faziam um relato, né? E era relato à mão. Às vezes ficava difícil entender a letra, né? Aí imagina, né? Você tem que ler, tem que interpretar, e a gente sempre chegava um pouco antes, porque eu aproveitava para justamente para tirar dúvida, né? O que eu não conseguia entender que ele escreveu lá no caderno, né? Daí, ó, por saber dessa responsabilidade, Pedro narrava e descrevia tudo que considerava importante, de forma coerente no documento. Mas é aquela história. Deixa eu até mostrar aqui para vocês um modelo.
Eu tenho um modelo aqui, deixa eu ver. Isso daqui, ó, é uma. Deixa eu abrir num arquivo mais inteligível. Aqui, abre. Então, isso daqui é um documento padrão, tá? É da antiga CELG. Isso aqui é uma análise preliminar de risco, tá? Ela serve também como solicitação de serviço. Ela serve como OS, né? Ou seja, primeiro você faz a solicitação de serviço e daí essa solicitação, na hora que o eletricista que está de plantão, né, o de redes, vai executar, ela vira uma OS. Daí você descreve qual serviço que é. O serviço, ele tem um código que é chamado de POP ou IT. POP é procedimento operacional padrão. Então, ele vai trocar, sei lá, uma chave fusível, um conjunto de chave fusível que foi danificado, tá? E daí ele coloca POP 16, né? Ou IT 16. Então, a IT 16, o pessoal da concessionária de energia sabe que é troca do conjunto da chave fusível. E existem várias, viu? Você, quando, né, torna-se profissional aí, eletricista, você tem acesso a todas essas POPs, porque são serviços possíveis que você vai fazer no dia a dia quando tiver de plantão, tá? Então, não sei se vocês perceberam aqui, ó, ele é todo padronizado, porque eu não posso ficar perdendo meu tempo escrevendo uma redação, tá? É aí que tá. Como assim? Porque você está saindo do turno, você precisa ser claro e objetivo. Então, não é todo mundo, mesmo que você seja uma pessoa bastante diligente, como é o caso aí do Pedro, né? Mesmo você sendo bastante diligente, detalhista, toda pessoa vai escrever de uma forma que o único jeito do Departamento de Segurança do Trabalho, o pessoal do administrativo que elabora os documentos, né, que são utilizados aí na empresa, né, na organização, é você padronizar como formulários. Hoje em dia, a solicitação de serviço ela é eletrônica. Você pega o celular aqui, né, e aí já instala um app da concessionária que em tempo real, o bom é que em tempo real ele fica sabendo. Tem muita empresa que faz isso, a TOTS, né? Inclusive ela projeta sistemas aí, né, de logística, sistemas do que você quiser e faz o projeto ali, né, da interface e aí você faz só a marcação de um checklist. Inclusive o padrão dessa daqui ele tá igual um checklist, né? Veículo STC é o serviço técnico comercial. Moto, você vai utilizar outra coisa, às vezes você vai utilizar um guindalto hidráulico, porque o serviço é você fazer, é plantar o poste. Plantar o poste é isso mesmo, chama plantar poste. Você vai cavar a valeta, né? Aí, às vezes, você vai utilizar o guindalto, você troca ali a cabeça do guindalto e o bom é que você pode fazer vários tipos de serviço. Levantar o poste para fazer, né, para plantar ele. Você pode colocar uma broca que chama trado e ela faz poço artesiano, ela faz o buraco para você implantar o poste, tá? E às vezes outros esse caminhão guindalto hidráulico aí. Aí beleza, estão vendo, ó, que tem o número do POP, o tipo de serviço aqui estão descrito, a solicitação, OS, serviços técnicos e comerciais, por exemplo, ligar um cliente novo. Esse aviso de suspensão é o famoso corte. Esse controle de suspensão é você restabelecer a energia do cliente, tá? Então vocês veem que tem padrões aqui, ó. Quais os riscos? Em vez de você puxar pela memória, que risco? Até você lembrar, até você pode passar batido, tá? Então você já deixa no formato de checklist e vai só fazendo o check ali. Tem risco de queda? Eu vou subir no poste. Tem. Tem risco de atropelamento? O circuito ele fica na rua, né?
Projeção impacto, sim. Arco voltaico, eu vou fazer manutenção na baixa tensão e na média, tá? Então, esse é um exemplo de documento padronizado, né? Daí, qual que é a tarefa dele, né? O Pedro, ele recebeu, né? Ele recebeu esse relatório todo estranho. Estranho como assim, professor? Uai, tem até a data, tem a hora, tem o técnico responsável, mas ó, fala bem de forma vaga, viu? Ao atender reclamação de falta de energia, compareceu ao local. Quem que atendeu? Eu sei que o responsável é o Wagner Romão, mas quem que atendeu essa reclamação, né? Foi o Wagner? Geralmente em eletricidade, tirando, acho que eu comentei semana passada, tirando a pessoa que vai fazer o corte, que na verdade é só desligar e colocar aquele selo, né? Vão duas pessoas ou três, né? Dependendo da equipe aí. Aí geralmente o encarregado é o que assina aqui, né? Então você não sabe quem que se acidentou, você sabe que hora que foi o serviço, você não sabe a gravidade, fala que ele notou que uma das fases estava desconectada, subiu na escada de madeira. Hoje em dia, tá, a concessionária de energia, não só a local, né, a Equatorial Goiás, mas toda e qualquer concessionária utiliza escada isolante, tá? E mais leve, né, do que a de madeira. Madeira, eu já fiz um treinamento de eletricista de rede e as escadas eram de madeira, pesada pra caramba, viu? É, Aí foi testar com a mão. Nunca teste com a mão um circuito. Isso aqui é, como dizia naquela novela, é haram, né? É pecado mortal, né? Pecado mortal para um eletricista, para um eletrotécnico, para um engenheiro eletricista. Você não pode testar com a mão, né, o circuito. Então já foi no mínimo negligência, né? Ou imprudência, mas só dele testar com a mão, será que ele subiu de luva? Não sabemos, né? Então ele sofreu um choque, ele caiu, em consequência, tendo fraturas múltiplas. Outra coisa, ele não estava utilizando um sistema de ancoragem, não estava utilizando nessa escada de madeira, pelo que eu estou vendo, linha de vida, não tinha uma linha de vida no poste, tá? Beleza. Então, ao ler o relatório, Pedro percebeu que era impossível entregar o relatório nesse prazo, pois estava complicado de entender. Como precisava resolver o problema, Pedro sinalizou a situação para o Márcio, o supervisor dele, que, reconhecendo a necessidade de mais organização e coerência dos relatos de acidentes, pediu que Pedro interpretasse e reescrevesse cada documento com uma linguagem adequada e, portanto, daria mais tempo para a entrega dos relatórios. Então, ele precisa concluir essa tarefa e só depois elaborar o relatório de pesquisa apontando os principais problemas registrados, bem como os problemas de comunicação encontrados. Então, a partir, né, dessa conversa que a gente está tendo, do que você está lendo aí no seu material didático, aí, ó, interprete e escreva os relatórios de ocorrência, narre e descreva os fatos de forma clara, identificando erros de ortografia ou incoerência de ideias e fatos descritos. Atenção, como estes não são casos reais, né? Você deverá completar os dados que estão faltando a fim de dar coerência ao texto. Assim, como não é uma situação real, uma situação de aprendizagem, e nessa descrição aqui, ela é muito rasa, porque eu não tenho detalhes, tá? E eu sei que para você, né, aluno aí, iniciante do curso de eletrotécnica, do curso de engenharia, eu sei que para você deve ser difícil. Às vezes, mesmo que você trabalhe, sei lá, como eletricista industrial, essa não é uma tarefa que geralmente é delegada ao eletricista industrial. Então, você precisa de uma referência. Por isso que eu passei a referência para vocês, ó. É, Tem esse daqui, ó, um exemplo de parecer técnico, tá? Esse parecer técnico aqui, por exemplo, essa empresa aqui.
ela. Deixa eu abrir o outro aqui. Esse parecer técnico aqui, por exemplo, ele é um laudo, né? Uma opinião técnica que você vai entregar para a Equatorial, né? Que é a empresa a atual concessionária de energia em nome da empresa Talismã. Essa empresa Talismã, ela é uma empresa terceirizada que presta serviço para a concessionária Equatorial, tá? Então, quando você entrega, ele está nesse formato, pessoal, vai fulano de tal, brasileiro divorciado, né? No caso, as informações desse perito fictício aqui que eu coloquei aqui, tá? Por que que eu coloquei isso? Isso aqui é o padrão. Se você for perito judicial, perito, por exemplo, geralmente você faz um cadastro, tá? Você não precisa necessariamente ser engenheiro de segurança, ser técnico de segurança do trabalho. Você só precisa ser profissional, ser engenheiro, ser eletrotécnico ou um técnico, inclusive é técnico industrial, né? Aí no caso de vocês vai vir no certificado de vocês, técnico industrial em eletrotécnica. E você faz um cadastro, né, na vara do trabalho. Geralmente a gente faz anual, falando que você está disponível para ser assistente técnico em perícias, né, que ocorrerem e ocorrem muitas, tá? E daí esse é um formato de entrega de laudo de parecer, né? Você coloca aqui, o seu nome, as informações aqui, ó. Vem com devido respeito apresentar seu parecer técnico das conformidades do acompanhamento das atividades de limpeza de faixa de servidão. Professor, o que que é isso? É você literalmente, isso daqui, ó, é uma rede rural, tá? De energia. E aqui, ó, não tá muito claro, aqui passa uma rede monofásica, tá? E daí, o que que você vai fazer? Você vai acompanhar os trabalhos, você explica lá para o juiz o que que é a limpeza de faixa de servidão, né? Ó, em uma linha de distribuição ou transmissão, incluindo a poda de árvores, consiste em limpar toda a vegetação abaixo do seu eixo e suas adjacências de forma segura, em consonância com as seguintes normas: a NR10, né, segurança e eletricidade, NR35, trabalho em altura, anexo 5 da NR12, que é motosserras e similares, né? E a NR12 que fala sobre máquinas e equipamentos. Todo tipo de equipamento que te ajuda, que te potencializa a fazer um trabalho de forma mais eficiente, mais rápida, é considerado uma máquina. Aí nessa norma lá do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Assim como essas outras, a sigla é norma regulamentadora. Tudo que tem NR é do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí você cita essas normas, faz a conclusão técnica aqui, ó. Aí a convicção fala que você acompanhou a convicção técnica pela existência de trabalho seguro respeitando as NRs supracitadas, né? O que foi citado aqui. E daí você faz um registro fotográfico mostrando que estava utilizando a japona, o capacete com a viseira, o abafador, vê se eles estavam usando protetor auricular. Olha o trabalho em altura aqui sendo feito. Pessoal terminando aqui, ó, de fazer a derrubada. Então tem que derrubar e fazer como diz lá na roça, lá, o acero, né? A limpeza debaixo da rede. Esse é um serviço, tá? E o pessoal contrata eletricista de rede, geralmente aí, para fazer esse serviço, tá? Porque ele é perigoso, pode dar indução eletromagnética, né? E daí depois você anexa o seu TRT, no caso de vocês, né? Se for um técnico em eletrotécnica que vai fazer esse laudo, você acessa a sua página. Quando você forma, né? Você pega o seu diploma, com o diploma em mãos, você vai registrar na região, se eu não me engano, é a primeira região, né? O Conselho Federal dos Técnicos
você faz o seu registro e aí você vai receber a sua habilitação técnica. E daí, com essa habilitação técnica, você tem acesso a um sistema que ele é bem semelhante a um e-mail, só que em vez de anexar, fazer texto, anexar documentos, você consegue registrar, tem formulários lá, todo e qualquer serviço dentro das suas atribuições, né? Tem uma resolução, chama resolução número 74, tá? Lá, quando a gente tiver instalações prediais, a gente já começa já a trabalhar melhor nisso. Esse é só um exemplo que eu passei como que é um relatório de forma judicial, tá? Mas o mais interessante para a gente é esse daqui, ó. Aqui eu fiz personalização semelhante a esse daqui, ó. Não tá vendo? Aqui esse formulário aqui tem a antiga CELG, né? Tem aqui o número, porque era um bloco, né? Um bloco numerado, revisão do documento, ó, o pessoal lá da administração, junto com a segurança do trabalho, faz essa revisão. Então eu busquei padronizar por quê? Porque se você já chega no documento, ó, o espaço aqui para data, hora, cidade, aí eu inventei aqui, viu? Coloquei Jales Machado, tá? Fazendo de conta que é igual aqui, ó, tá falando no descritivo. Como não tem falando nome de empresa e tal, é algo fictício, então eu inventei. Você pode inventar a sua. Você pode colocar, sei lá, a Alexandra Engenharia, a João Paulo Santos, né, Açúcar e Álcool. Inventa aí a empresa. Relatórios de acidentes. Aí, beleza, ó. Tipo de acidente, o choque, queda de 3 metros, né? Fratura múltiplas, né? O 3 metros que eu inventei. Nome do acidentado, Reginaldo Ferreira Barbosa. Inventei, viu? Testemunho, Wallace Nunes, auxiliar de eletricista. Então, vocês estão vendo que tudo que está em negrito é um semelhante aqui, ó. Aqui tem o nome, por exemplo, EPIs, né? Capacete, óculos, protetor facial, tem um quadradinho, aí você vem aqui, né, e faz um checklist. Aqui não, ó. Aqui tem o espaço para você colocar a data, hora, o tipo de acidente. Às vezes vem com várias linhas, né? Nome do acidentado, testemunha. E aqui, ó, cada um é um item, né, que eu achei interessante e baseado em outras documentações, tá? Que seria interessante destacar, ó, a testemunha, qual local que foi? Ah, foi nas instalações lá da Jales Machado. Coloquei o endereço aqui. O fato detalhado, ó, o colaborador Reginaldo, né? Então não foi a testemunha Wallace, né? E nem muito menos lá, deixa eu ver se eu coloquei o Wagner Romão, acho que eu não pus, não. Ah, coloquei aqui. Ao colaborador Reginaldo Ferreira Barbosa, eletricista, ao atender, né? Você pode até colocar eletricista de redes, né? De distribuição, porque tem o predial, tem o eletricista industrial, tem o de rede de distribuição, tem o linha viva de distribuição, tem o linha viva de transmissão, tem também o montador eletromecânico, né? De linhas de transmissão também, tá? Por falta de energia no setor de moagem. Inventei aqui, ó. Ao chegar, notou que um dos fios estava descoberto. Ao subir na escada de madeira, estando em posição de trabalho, né? Ou seja, coloca lá o talabarte de posição, tá? Algum de vocês aí já conhece ou já trabalhou com redes? Deixa eu pegar aqui um emprestado aqui. Ó, até que nesse livro aqui tem, ó, uma imagenzinha aqui, ó. Ó, esse daqui, ó, por exemplo, ele está na posição de trabalho, ó. Isso aqui é antigo, viu? Isso aqui é lá da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, tá? Então ele está aqui, isso aqui é um centro de treinamento, tá?
Então aqui ele está instalando o que chama aterramento temporário, ó. Ele está na posição de trabalho. Isso aqui é as escadas antigas que eu falei, é de madeira, ó. A escada de madeira. Ele está utilizando linha de vida, a linha de vida está na escada. Hoje em dia, atualmente, a linha de vida é na escada e você coloca ela no poste. Isso daqui, ó, é um conjunto para você fazer o curto-circuito, ó, do neutro com as três fases, porque aí você vai interligar ele no condutor de terra, tá? E aqui em cima aqui, ó, você vai conectar através desse bastão garra aqui, ó, da escada. Depois que você desenergizou a rede, ó, você vai aterrar, né? Aterra, conecta, aqui ele conectou com o neutro, mas o ideal é você descer para a terra aqui, tá? Aqui ele conectou, porque ó, o neutro ele passa aqui por essa estrutura, e aí toda e qualquer descarga que vier das fases do neutro ou dos condutores de média tensão, eles estão curto-circuitados e no final eles vão ser interligados à terra aqui, ó. Você vai interligar nessa haste aqui, ó. Você coloca a garra aqui. Isso aqui é o trado, né? A haste de aterramento aí, para fazer o aterramento funcional aí, na verdade, o aterramento temporário aqui, ó. Então ele está na posição de trabalho, ó, e não portando os EPIs, né? Adequado para a realização do mesmo. Tocou com a mão nua a fase de baixa tensão, sofrendo choque, caiu da escada sofrendo fraturas múltiplas e expostas. Severidade grave, tá vendo? Ó, tudo em negrito. É bom para a pessoa que vai escrever o fato ali, né? Relatar tudo com uma uniformidade, né? É o técnico responsável, Wagner Romão. Então, vocês vão escrever esse relatório, né? Esses 5 relatórios aqui, ó. Estão vendo, ó? Tem um que é esse aqui, ó, Ana Paula Caridade. Esse outro aqui, ó, tá vendo? Tudo com fonte diferente. Até o estilo, se você quiser manter esse estilo de papel, parece papel de pão, né? Ou papel de costura, né? Que o pessoal faz aqueles pilotis, né? Minha mãe mexia com costura, eu entendo um pouco dessa parte aí, ó. Aí, relatórios de acidente, tá vendo? Aparece até letra cursiva. Teve um aluno que eu achei interessante, ele colocou esse na parte aqui da assinatura parecendo letra cursiva. E tá vendo que não tá padronizado, ó, com letra é diferente. Então vocês vão fazer uma simulação do documento de acidente. Vocês podem utilizar esse padrão aqui, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Não? Então a gente pode seguir aí para o questionário. Aí, para essa aula, eu programei para a gente fazer uma análise lá do questionário, né? Que é esse daqui, ó. Esse daqui, ele é o questionário, ó, já 17 aí, já tentando, já fazendo aqui, né? Então, são, se eu não me engano, 10 questões aí. A gente vai fazer uma análise aí. Eu fiz uma pesquisa no livro de vocês, né? Para a gente fazer algo mais embasado. Deixa eu pegar aqui a pesquisa aqui. Ó, já ia pegando errado aqui. Já que vai abrir aí.
Então, pessoal, são as questões, e aí eu vou considerar aqui. Ó, pessoal, toma cuidado. Por exemplo, quando eu fiz o questionário, eu fui pegando as questões, tá? E aí, para mim, apareceu a primeira questão, essa daqui, ó. Qual o conceito de comunicação? Pode ser que na hora que você for fazer, né? Talvez algum de vocês, vai, professor. A primeira pergunta do meu questionário não foi essa, não. Ou às vezes você pega, a primeira pergunta é essa, mas a resposta correta, tô chutando aqui, ó, não é a D, não, é a C, por exemplo, tá? É porque esse questionário, igual aquele, então o Google Sala de Aula aí, né? A plataforma no Moodle, ela tem essas ferramentas. Então, todo o questionário ele embaralha, tá? A número um para a Alessandra, às vezes não é para o Fernando, que por Silas também, tá? Tudo é aleatório. E também, mesmo que, por exemplo, o Raí ou o Luiz Fernando aí tem às vezes a mesma sequência, as alternativas corretas elas vão estar embaralhadas, tá? Então, se atém à informação e o que que ela está perguntando, tá? E daí ele fala, né, qual que é o conceito de comunicação. Diferente da tarefa anterior aqui, as respostas eram mais pessoais, né? Perguntando se você tem a facilidade de falar em público, né? Como é que está a sua edição de texto, né? Como é que você faz os textos, se você usa Word, é para o âmbito pessoal, tá? Essas aqui são mais de cunho, né? Teórico aqui, que está no livro de vocês, tá? Então eu peguei lá do livro de vocês, né? A definição, né? Olha, a comunicação é um processo de transmitir, né? O que eu estou fazendo agora aqui, transmitir mensagens, ideias, informações. Esse processo envolve linguagem verbal, né? Que eu estou falando aqui, ó, falada, por exemplo, quanto à linguagem não verbal, gestos, expressões, né? Ou Libras, né? Tá aí a linguagem de Libras. Tem até uma linguagem que ela é semelhante à de Libras, são só sinais, que, se eu não me engano, usa numa norma que chama NR11. NR11 fala de movimentação de cargas. E para você o operador lá do guindaste, né? Ele tem que movimentar a carga, ele precisa de ajuda de uma pessoa. Então, às vezes a pessoa ela tá ali no walk-talk falando com ele e daí ela faz também sinais, né? Sinais aí com a mão, tá? Então, esse é um exemplo. Então, pelas alternativas aqui, ó, aí, a A, né, já tá parecendo que é a A, ó, estabelecer contatos através de informações verbais e não verbais. Independe da fala ou escrita, não, né? A definição acabou de falar. É uso de palavras de forma verbal? Não. Também, né? Mas não só. É o processo que adota palavras de outros idiomas? Também não, né? Acho que é estrangeirismo, né? Que chama, né? Então, a correta aqui, né, é estabelecer contatos, né, através de informações verbais e não verbais. Lembrando que pode ser que para você essa resposta não seja A, seja a D, a C, e por aí vai, tá? Vamos para o próximo aqui. Aí por isso que eu extraí da plataforma, né? E aí a sequência para todos que abrem, eu também. Se eu for em 20 sala e abrir esse formulário e começar a fazer, ele fica diferente para todos. Então, qual o conceito de linguagem verbal? Aí agora ele já está afunilando, né? Eu peguei aqui o conceito lá do livro de vocês, ó. A verbal é definida por aquela que utiliza palavras, né? Na forma falada ou na forma escrita, para transmitir a mensagem. As outras alternativas, né, descrevem outros conceitos relacionados à linguagem. Por exemplo, ó, o verbal, né, o uso, ó, de palavras quando se fala ou escreve, né? Essa eu acredito que esteja correta. A B é a língua que utilizamos com nossos familiares e amigos sem formalidade. Não. Também é uma linguagem verbal, mas não é isso, né? É quando você fala ou escreve. Ou C, independe da fala escrita, de novo, né? Mesma,
Inclusive, acho que as mesmas alternativas, né? Não precisa de palavras. É o uso, né, das palavras num tom formal, né? Num padrão formal. Não. Então, essa daqui, novamente, é a letra A. Quando eu peguei esse formulário aqui, para mim estava até certo, né? Eu fiz o vestibular na Católica, aí tinha uma lenda urbana, eu não me lembro qual alternativa que era. A gente fazia a prova lá de marcar, né? E aí tinha uma lenda urbana que se você marcasse sempre uma letra, lá, eu não lembro qual que era, você acertava não sei quantos por cento da prova. Eu não quis, né, correr esse risco não, mas enfim, tinha essa lenda lá, né? E aqui ela não, nessa lenda não, isso aqui foi coincidência quando eu peguei o formulário, tá? Vamos lá, três aqui que saiu para mim. Quais são os elementos da comunicação, né? Eu gosto sempre de pegar a definição aí, que é o que a gente faz, né? Você estaria estudando no livro e estaria vendo, né, dividindo, semelhante aí a- no EAD, eu faço uma pós aí no EAD, rapaz, eu fecho, eu divido em duas, uma tela em duas, aí eu pego, coloco mais outra uma tela e já vira quatro telas, né? Duas divididas aí, justamente para ler o material aqui, pesquisar com uma IA aqui, fazer um algoritmo ali e por aí vai, né? Então, os elementos da comunicação, né, a emissão da mensagem, a recepção, né, quem recebe, né? Então, você tem um emissor. Inclusive, essa teoria, ela é a teoria de telecomunicação, né? A gente aprende lá em português também. Eu me lembro que em português, eu me lembro que eu tinha a disciplina de português e eu tinha uma disciplina separada. A escola era particular, assim, ela não era um Visão WR, mas era uma escola muito boa. E esse professor de redação, ele passou cada informação para gente lá, me ajudou muito aí nos vestibulares aí. Então, em telecomunicação, em redação, quando você faz um curso aí específico de redação, sempre eles falam nesse assunto aqui, ó. O referente, que é o assunto, né? Numa dissertação seria o assunto, a mensagem, o canal, né? O meio de transmissão da mensagem, o código, que tipo, né? De sinal que está utilizando e o feedback, né? A resposta aí, né? Que é devolvida aí ao emissor. Então aqui tem todas essas características aqui, né? Tá me parecendo a letra C, né? Ela não tá na ordem aqui, ó, mas todos, né? Todos os itens aqui é o da letra C. Vamos ver lá. É isso mesmo. Vamos para o próximo aqui. O que significa coerência textual, né? Eu peguei lá no livro de vocês, ó, o Liz explica que a coerência textual, né, é a relação lógica entre as ideias de um texto, permitindo a compreensão da mensagem, né? É a organização das ideias de forma que elas façam sentido e não se contradigam, tá? Então, inclusive, né, de forma bem sucinta aqui, tá me parecendo que a letra A, ó, é a forma lógica como as ideias se relacionam, né, ou se correlacionam entre si, ó. São os conectivos, né? Conectivos faz parte, mas não é, tá? A relação harmoniosa entre as ideias, né? Não necessariamente. Você pode escrever algo harmonioso, mas que não tem sentido aí, né? Pode ser no sentido lírico, no sentido poético aí, né? É a segunda abordagem do texto, não necessariamente. Inclusive, né, ó, é a letra A, tá? Eu peguei lá do livro de vocês, achei interessante aqui, ó, a relação. Deixa eu dar um zoom aqui. E é lá do livro de vocês, ó, um exemplo aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó. Ó, o exercício físico regular é fundamental para a saúde e o bem-estar, ó. Fortalece o sistema cardiovascular, né? Melhora a disposição e o humor,
auxilia no controle de peso, né? Além disso, a prática regula, né? A regular, né, de exercício reduz o risco de doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão, né, e contribui para a manutenção da saúde mental. Portanto, ó, já tá isso aqui tem cara de dissertação aqui, ó. Portanto, incorporar o exercício físico à rotina, né, é uma escolha sábia para quem busca uma vida mais saudável e equilibrada. Então, fazendo a análise aí da coerência, né, a ideia primária é a importância, né, ou seria o tema, né, dessa dissertação, por exemplo, a importância do exercício físico para a saúde. As ideias secundárias, né, ou seja, o que você vai defender ou o que você poderia até atacar, falar, não, fazer igual o Bart Simpson lá, salada não leva a nada, né, esse negócio aí de saúde aí não tá com nada, o bom é beber, né, é opinião, né, opinião cada um tem a sua, mas ela seria facilmente refutada aí, né? Então, ó, o fortalecimento do sistema cardiovascular, você poderia fazer um parágrafo só sobre isso, ó, colocando informações aí, né, de estatística, a melhora da disposição do humor já é outro, auxílio no controle de peso já é o terceiro argumento, daria muito mais 45 linhas a essa altura aí, ó. Redução do risco de doenças crônicas, contribuição para a saúde mental. E a relação lógica, né, é que o exercício físico, ele faz com que todos esses sistemas cardiovascular, o humor, o auxílio no controle de peso, a redução do risco, né, e a saúde mental, né, se equilibre, né, o que os médicos falam que é a homeostase, né, então a conclusão, né, tem até um chavão lá da dissertação, né, em virtude dos fatos mencionados, né, contudo, né, aí a frase final reforça a ideia primária e encerra o parágrafo de forma lógica e persuasiva, né? Isso aqui seria um copyright aí, né? O pessoal, cadê os YouTubers aí, ó? Tem um professor aqui que é YouTuber aqui, ó, né? O professor Renan aqui, ó. E aí é uma forma persuasiva, é um copyright aqui, né? Ele está te persuadindo a você fazer. Aí, de repente, embaixo aparecia, né? Link na descrição, né? Vem aqui para a Academia do Rei Cariri, né? Então, nesse exemplo, há uma relação harmoniosa, né? Igual uma das questões lá aqui, ó. Porque todas as frases contribuem para o entendimento claro e completo dos benefícios aí, né? Do exercício físico, sem desviar o tema central, que é a importância de exercício físico para, né, a manutenção aí da saúde. Vamos para os próximos aqui, falta pouco. O que significa coesão textual, tá? Eu peguei aqui lá do livro de vocês, né? É a utilização adequada de elementos que conectam as partes de um texto, né? Ou seja, palavras, frases, né? Que são ideias, né? Parágrafos, tá? Esses elementos chamados de conectivos, ó, que os conectivos. Mas tem outro tipo de conectivo, tá? Os conectivos que ligam uma frase à outra, né? Completam lá a oração, são responsáveis por estabelecer a ligação entre as ideias, né? Seria a cola, né, entre as ideias, garantindo que o texto tenha fluidez, né? Então, a que mais se adequa aqui, ó, ele falou relação harmoniosa, né? Mas aqui, ó, são os conectivos, né? Que utilizamos para dar sentido ao texto. Eu peguei um exemplo lá no livro de vocês, ó, como é o caso de, né, um conectivo, né? Estabelece a relação de exemplificação, né? Então, ser um conectivo de exemplo, né? Entre a afirmação inicial, né? Qual afirmação? Essa daqui, ó, esqueci de ler aqui, ó. É interessante saber que as duas linguagens podem aparecer juntas na transmissão de uma mesma mensagem, como é o caso das tirinhas, né? Um estilo aí de texto, né? Tirinhas, cartazes, charges e anúncios. E a referência, né, ó, o uso de pronomes demonstrativos, né,
como nesse tipo de linguagem, referindo-se à linguagem não verbal, né? E de advérbios como o aqui, né? Que é advérbio aí de lugar, né? Indicativo aí de lugar. Ajuda a conectar as ideias ao longo do texto, a sequência lógica, né? As ideias, né? A apresentação das ideias segue uma sequência lógica onde a definição e o exemplo se complementam, né? Então ele definiu e aí deu exemplo, né, como é o caso de tirinhas, cartazes, charges e anúncios. Vê o próximo aqui. Ah, eu peguei um exemplo também legal aqui, ó. Ó, em quais partes são divididas o parágrafo, né? Lembra que eu falei? Você vai fazer uma dissertação, você faz o tema, ó, num parágrafo só você faz um tema e os argumentos, né? É, aqui, ó, lá no capítulo 4 eu achei aqui, ó, ele fala de parágrafos, né? Explica que a estrutura interna de um parágrafo envolve conceitos de período, oração e frase. Isso daqui também eu apanho nisso aqui, ó. Para relembrar, né, a apostila traz os seguintes conceitos: período, né? Orações compostas por mais de um verbo. Oração, enunciado. Então, período é uma oração, ou seja, ele é um conjunto maior, né? A oração está dentro, ela contém esse conjunto, né? Ó, o enunciado que tem sentido e é composto por um verbo. Então, período, ele pode ter duas orações, já que o período pode ter mais de um verbo, né? Pode ter duas orações, talvez até três, né? E a frase é enunciado em sentido completo, ou seja, quando eu completo a frase, né? Aí ela pode ser composta, né? De uma oração, ou ela pode ser composta de um período, né, que tem duas orações, tá? Então já está óbvio aqui, né, que é período, oração e frase. E a alternativa, no meu caso aqui, ó, é a letra D. Ah, falta acho que mais quatro aqui. Quais os tipos de parágrafos que apresenta diálogos e relatos de fatos? Ah, aqui, ó. Lá no livro, ó, eu peguei eles, ó, de acordo com o livro, os parágrafos narrativos, ó, são aqueles que apresentam diálogos e relatam fatos ou acontecimentos, tá? Tem livros de narração, se eu não me engano, é o Cortiço, horrível, viu? Eu sei que eu estou desincentivando a leitura, mas assim, ele narra tudo, é tudo mesmo, de forma direta ou de forma indireta ali, né? Ah, o sol amanheceu alegre, né? Ou o sol amanheceu triste, quer dizer que estava nublado, né? Então, né, de acordo aqui com a definição, né? Seria a letra A aqui, né? E daí, ó, tem esse texto aqui que eu peguei, ó. Uma mulher estava em um restaurante e solicitou uma sopa ao garçom, que lhe atendeu afastando-se em seguida. Ou seja, está narrando um fato aqui, ó. A mulher então chamou novamente. E aqui a gente tem o quê? Tem o diálogo, né? Em que posso ajudar a senhora? Perguntou o garçom. Então você está vendo que está mesclando aqui descrição, né, de fatos, pode ser de lugares. Essa obra lá, O Cortiço, é praticamente a descrição de lugar. Eu não me lembro, juro para vocês. Eu fui lendo, 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 eu não me lembro assim de diálogo. Eu estava tão desesperado para terminar de ler esse livro, né? Que eu não me lembro, juro para vocês, não me lembro se tinha diálogo. Pode até ser que tinha. Vamos para o próximo aí. Qual o conceito de descrição, tá? Peguei lá no livro de vocês aí, ó. Ó, e define descrição como ato de relatar as características de um objeto, né? Então ele é o narrativo, né? Ele descreve e, né, descreve fatos, acontecimentos, lugares, né? Agora a descrição não, a descrição ela faz, inclusive, narrativo descritivo, se eu não me engano, o Cortiço lá. Ó, o ato de relatar as características de um objeto, de uma pessoa ou de uma situação, utilizando palavras para criar a imagem na sua mente aqui, ó.
sala de estar ampla e iluminada pela luz suave que entrava pela janela. As paredes pintadas num tom azul, ó, já estou imaginando. Estou até imaginando esse azul aqui do pano de fundo aqui. É claro, ó, já claro, então já virou um azul bebê. Contrastavam com um piso de madeira escura, pode ser aquele mogno, né? Acho que é mogno, criando um ambiente acolhedor. No centro, um sofá grande e confortável convidava ao descanso, né? Ah, quer dizer que com o sofá, ó, venha comigo descansar, não. Mas pelo formato, pelo ambiente, toda aquela ambientação, né? Parece que estava convidando para você sentar, talvez até tirar um cochilo. Então, essa descrição, ela pode ser concisa, pode ser precisa, né? Mas ela pode ser, né, com um tom aí de abstração, tá? Tamanhos e cores, né? Enquanto o tapete felpudo cobria parte do chão, proporcionando uma sensação de aconchego. Quadros com paisagens adornavam as paredes, né? E um abajur com luz amarelada completava a atmosfera tranquila e convidativa. Inclusive, luz amarela, né, deixa a gente com mais sono. Aquelas lâmpadas antigas de sódio, né, vapor sódio aí, elas assim, se você está querendo estudar, fuja da luz amarela, né? A luz branca é a melhor. O duro é que se você ficar o tempo inteiro com luz branca, você não dá sono nenhum. Às vezes você vara a noite. Então, né, o conceito de descrição, né? Então, a presença de narrador e personagens, não necessariamente, tá? Ele pode ser oculto aqui, mas não necessariamente. A arte de ilustrar um objeto, pessoa, ambiente, com certeza é isso. Apresentar, desenvolver, defender uma ideia, isso aqui é dissertação. Os verbos de ação fazem parte de sua estrutura. Não. Então, é a letra B, tá? Vamos, falta mais dois aí, ó. Que significa uma descrição subjetiva, né? Ó, no capítulo 5, ó, explica que essa descrição pode ser influenciada pelo ponto de vista do observador, tá? Então, a descrição subjetiva ocorre quando o autor utiliza a emoção para descrever algo, né? Transmitir as suas impressões e sentimentos sobre o objeto. Ó, o exemplo aqui, ó. Dentro do tópico casos e relatos, ao descrever Darcy Ribeiro, ó, exemplo, trazia em seu rosto marcas de quem já deixou sua marca na história, as quais harmoniosamente faziam-lhe inspirar profunda confiança. Então, no trecho, ó, a descrição vai além do físico, né? Diz que o Darcy Ribeiro, né, transmite uma impressão de confiança, né? Então, para a pessoa, pode ser que para você não transmita isso, né? Talvez a atmosfera ajude lá, né? E que ele inspirava, ó, é uma característica de subjetividade. Então, né, o texto estático não utiliza verbo de ação, acontece quando descrevemos um objeto, pessoa, ambiente, acontece quando usamos a emoção para descrever um objeto, tá? Então é a letra, no meu caso aqui, é a letra C. Agora, o último aqui, qual o conceito de texto dissertativo? E é o que a gente mais utiliza, né? Um exemplo aqui, ó, ele caracteriza pela defesa, tá? De uma ideia ou pelo questionamento, né? Para ele não falar defesa ou ataque, né? A defesa de uma ideia, porque se você falar ataque, a gente pode interpretar, né? Eu lembro que eu até comentei isso uma vez com um professor, né? Ele falou assim, ó, pode você falar ataque, né? Ele falou outra palavra, não era necessariamente questionamento, mas o questionamento é isso, né? Quando você concorda, você defende a ideia, né? Quando você discorda, você questiona por que que é assim, né? Então você pode, numa dissertação, defender, que é o que a gente faz mais, né? Numa dissertação aí de final de curso, ou você pode, né, atacar aquele assunto ali, né? Ou seja, questionar aquele assunto aí, né? É um texto onde o autor expõe seu ponto de vista, né? Então, um exemplo, ó, lá na página 79 que eu encontrei, né, na dissertação, tópico 7, ó, o mundo e as pessoas estão sempre esperando de nós uma posição frente a diversos temas.
nessas situações somos motivados, né? Inclusive, isso aqui tem cara de um tema aqui, ó. Nessas situações, esse texto já é dissertativo por si só. Nessas situações, somos motivados a organizar nossos pensamentos, argumentos, né, e utilizar linguagem para produzir uma dissertação. Ou seja, por meio da organização de palavras, frases e textos, né, podemos apresentar ideias, desenvolver raciocínios e analisar contexto, dados e fatos, tá? É o que a gente faz geralmente aí, no artigo científico, numa dissertação de final de curso e você pega um experimento, igual quando eu fiz, nós estávamos tentando aproveitar, né, a energia calorífica de ambientes industriais, tá? Então, nós fizemos alguns experimentos utilizando lá água quente, utilizamos aquelas bombas de máquina de lavar, sabe aquelas máquinas de lavar mais cara que tem, eu já vi no hospital, que tem uma bomba que ela suporta água quente, né? Que você não pode pegar uma bomba comum, por exemplo, bomba de hidromassagem, ela suporta água numa temperatura razoável, considerável. Mas se você pegar uma bomba comum aí de uma máquina, né, comum, ela não vai suportar, o encanamento vai derreter. Inclusive, a gente pegou aquele encanamento comum, né, aqueles tigre, né? A gente colocou água quente, né? Porque aí a gente utilizava uma termopilha. A termopilha, ela é uma pastilha. E aí, se você, por exemplo, alimentar com calor de um lado, essa vai haver um efeito, chama efeito, se eu não me engano, é Seebeck. É o fluxo de calor, né? Ele vai para um lado da placa e daí ele provoca uma corrente elétrica dentro dessa pastilha. O contrário também é verdadeiro. Se eu aplicar uma corrente elétrica, é cerca de, se eu não me engano, é entre 4 a 20 miliamperes, que é a mesma corrente elétrica, o padrão que a gente utiliza em instrumentação industrial, você consegue fazer com que essa placa lá, ela parece uma cerâmica. Você consegue que um dos lados dela fique quente e o outro lado fique frio, ou seja, ela pega o calor, né, o calor de um lado e, consequentemente, ela passa para o outro, né, esse metal, né, e daí ela retira o calor de um lado e envia para o outro da pastilha. E aí a ideia era essa aí, a gente teve que fazer vários experimentos aí, né? Tiramos conclusão que dava, né? Só que aí teria que fazer mais estudos, né? É o que a gente sempre faz em estudos, em artigo científico, teses aí, né? De final de curso e por aí vai, tá? Então, o texto dissertativo, né? Aí com certeza, né? É a C aqui, porque descrever objetos a gente sabe que não é. Utilizar verbo de ligação também não. Possui elementos como narrador e personagem? Não, né? Então, é o C, caracterizado por uma defesa de ideia. Então é isso, pessoal. Desculpa ter ido um pouco mais além aqui, tá? No tempo aqui, mas a gente precisava fechar, tá? E não se esqueçam que aí próxima semana é nova ou C, mas em vez da gente ter a aula, né, de eletricidade, vai ter o link lá para o workshop da indústria, tá bom? Aí ele vai ser a semana inteira, né, do dia 25 até o dia 29, né? Se vocês puderem comparecer não só no dia da aula, né, mas comparecer, né, nos outros dias, né? É via Teams, tá? Eu vou ficar agradecido e é muito bom para vocês aí, para vocês já saber o que está rolando aí na área da IA, na área da energia, o que que o pessoal está fazendo, beleza? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta aí antes da gente fechar? Não? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? E até o workshop, né? A aula ao vivo aí vai ficar para outra semana. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite.
Ô, Ryan.